Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui. E agora que nós já vimos o conceito de temperatura no nosso vídeo anterior, a gente vai falar sobre as escalas termométricas, ou seja, escalas de medição da temperatura, tá? Então, como que a gente faz essa medição, certo? Então, gente, voltando, né? Quando a gente fala de temperatura, a gente precisa lembrar que ela quantifica, então, o nível de agitação das partículas de uma dada substância ou ali de um dado corpo, tá? E que as nossas sensações, né, elas são falhas para essa mensuração, já que elas passam a fazer uma verificação do fluxo ou da transferência de calor entre esses dois corpos, né? Então a gente faz uma comparação quando a gente usa a questão das nossas sensações, tá? Exemplo disso, né, é você olhar num certo dia, né, mesmo com o sol, mas quando tem-se uma brisa, você sente uma sensação térmica menor, né? Você sente um resfriamento, um certo friozinho. Isso acontece porque o ar, ao passar pelo seu corpo, né, a brisa, ela está retirando calor, né? Ou seja, está ocorrendo um fluxo de calor e você está cedendo calor para o meio, então você sente frio. Né? Então, temperatura mede o nível de agitação dessas partículas. Né? Só retomando aí. Então, pensando-se nisso, desde o século XVIII, tá? Foram desenvolvidos métodos para tentar fazer uma correspondência e gerar aí um valor numérico, ou seja, um valor mensurável dessa grandeza, né? A gente conseguir quantificar esse valor e quantificar esse grau de agitação das partículas, tá? Dando então a esse nossa grandeza um caráter quantitativo e não simplesmente qualitativo quanto às sensações, tá? Como, né, isso é parte dessa quantificar, né, determinar um valor, como é a maioria dos conceitos no campo da física, tá? E essa forma de quantificar a temperatura é denominado então as escalas termométricas, né, as quais a gente vai estar vendo a seguir. Nesse vídeo a gente vai falar mais de forma eficiente, né, e aprofundada da escala Celsius e trazer um entendimento dela, né? Gente, o que é essa escala? Né? A escala Celsius também já foi denominada, né, escala centígrada, tá? E ela foi desenvolvida por Anders Celsius, que é esse carinha que nós temos aqui, tá? E ela consiste basicamente em fazer uma comparação, tá, da temperatura entre os corpos, tá, mas fazendo uma comparação com dois pontos importantes, né? O ponto de fusão, né, ou o ponto ali onde que você tem a passagem, né, de um corpo do estado sólido para o estado líquido, e um ponto de ebulição, né, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Mas de qual substância, né? A água, tá? Então, Celsius ele fez a relação ou estipulou essa escala tomando-se como base a água, né? Então aqui nós temos também um termômetro, né, desenvolvido por Celsius, certo? E por que que ele escolhe a água como referência, tá, gente? É bem simples, né? Ele tomou a água porque a água é facilmente encontrada, por mais que a gente esteja passando por uma crise hídrica, né? Ela é facilmente encontrada em nosso planeta e você consegue observar ela nos três estados físicos da matéria, né? Nós conseguimos observá-la tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, diferente de outros materiais, tá? Na percepção de Celsius, a gente tem que esse estado, que é o estado líquido, tá? Ele é dito como um estado transitório, né? Por que estado transitório? Né? O corpo ele não se encontra nem nas características de um sólido e nem nas características de um gás. Quais são as características? Tá? Um sólido, pessoal, ele vai apresentar uma organização molecular, né, que vai gerar para ele algo chamado rigidez.
Tá? Então a força de atração entre as partículas ela é muito grande. Então ele sofre pequenas deformações, né, segundo a elasticidade que esse material tenha. Tá? Agora, o gás ele vai ter uma diferença, né? Que as moléculas vão estar mais distantes, elas vão estar mais agitadas e você vai ter uma maior fluidez, né? A fluidez desse cara, eles fluem facilmente, né? Eles não apresentam tanta resistência, assim, uma resistência baixíssima, tá? E eles têm uma certa liberdade, né? Então, um altíssimo grau de liberdade das partículas, enquanto que no estado sólido você tem, né, essa substância como uma característica rígida. Tá? Então, o estado líquido ele é um estado transitório, onde você tem uma certa resistência à agitação, tá? Mas não tanta agitação como o estado gasoso e não tão pouca agitação que garante uma rigidez como o estado líquido. Tá? Então ele trata esse momento como um estado, o líquido como um estado transitório entre esses dois pontos. Tá? Então Celsius, né, ele parte aí da ideia de a gente utilizar, né, esses dois pontos base, que seria o ponto de fusão e o ponto de ebulição, como referências para a medição da temperatura, ou seja, onde que vai ocorrer a transição entre esses estados. Tá? Então nós teríamos nesse caso, né, que Celsius ele acaba definindo que 100 graus Celsius seria o valor do ponto de fusão, tá? Então, inicialmente ele definiu isso, tá? E 0 como grau de ebulição, tá? Na realidade, ele tratava aqui como a questão de resistência, né? 100 altamente resistente, então próximo de 0 graus, a água é altamente resistente ali, né? Rigidez, e 0, né? Baixa resistência, né? Maior liberdade. Então Celsius ele trabalha com essa hipótese. Claro que posteriormente essa ideia ela foi alterada, né? Como a medição de grau de agitação, né? Então trabalhar-se com a ideia da movimentação mesmo das partículas. Então foi considerado ponto de fusão como 0, tá? Ou seja, a rigidez, né, da água, e ponto de ebulição 100 graus Celsius, que é onde você tem ali maior liberdade. Tá? Então, como que chegaram-se nesse valor? Foram fornecidos, foram estipulados. Tá? Não é que foram medidos, foram 0 e 100. Tá? E Celsius usa esse valor exatamente para criar uma escala de 0 a 100, né, que é mais fácil para você trabalhar. Tá? Então, ele criou o seguinte termômetro, né, ou se baseou nisso para desenvolver essa escala. Né? Então, ele tomou ali como base, né, a medição de gelo fudente, né, ele criou um termômetro de coluna líquida, que é esse termômetro que nós temos aqui. Tá? Normalmente, esse aqui é bem antigo, ninguém usa mais, mas coluna líquida de mercúrio, tá? Nem pode mais ser feito esse tipo aqui, tá? Mas mercúrio, e colocou esse mercúrio, né, em gelo fundente, né? Automaticamente vai ser retirado o calor do mercúrio e o mercúrio ele vai, né, comprimir, gerando aqui o 0. Tá? Então, na hora que ele entrou em equilíbrio térmico, né, a temperatura aqui no caso do mercúrio, né, com a temperatura ambiente, você obteve o equilíbrio térmico, ele fez uma marcação, indicando então ali 0 graus Celsius. Em seguida, ele pegou esse próprio termômetro e colocou em contato com água em ponto de vaporização, ou seja, em ponto de ebulição. Esperou acontecer novamente o equilíbrio térmico e marcou então o valor de 100 que nós não temos aqui na referência. Aqui vai até 50 só. Tá? Então, na hora que obteve o equilíbrio térmico, ele foi lá e marcou 100. Então, basicamente, o que ele fez? Né? Ele fez um termômetro, né, com certa substância, veio aqui e fez uma marcação de 0 graus. Tá? Quando ele atingiu o ponto de ebulição, ele marcou aqui 100 graus Celsius. Feito isso, ele veio entre 0 e 100 e fez marcações. Dividiu isso aqui em 100 partes.
tá? Onde que cada unidade dessa parte representa para nós exatamente o que, né? A dilatação que vai ser sofrida pelo mercúrio ou pela outra substância conforme ocorra a variação de temperatura, tá? Então os termômetros eles trabalham com essa variação de temperatura e você teria então uma comparação, né, para Celsius da temperatura de um certo corpo, né, ou seja, a agitação molecular de um certo corpo comparado com a agitação molecular da água, certo? Pessoal, essa é a escala Celsius, tá? No próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês a escala Fahrenheit, tá? E no próximo a escala Kelvin e depois uma comparação entre elas, tá? Grande abraço, fui!